Abel e Caim, parte 3. Estimados amigos, estimados irmãos e irmãs na fé. O meu nome é Juan Cepeda e esta é a terceira parte desta série sobre Abel e Caim. Eu vou abordar Gênesis capítulo 4 dos versículos 10 ao 14. Ou seja, abordareis as terríveis consequências que Caim e os seus descendentes sofreram, não só nas suas vidas terrenas, mas também eternamente. Caim errou e vagueou pelo resto da sua vida terrena, enquanto seus descendentes seguiram o mesmo caminho, pois não conheciam Deus. Antes de continuar, eu peço-te a gostar e subscrever-te a este canal bíblico Espada e Fé. Bom, a parte 2 desta série termina com uma terrível resposta de Caim ao Senhor quando lhe pergunta onde estava o seu irmão Abel, depois de o ter assassinado de forma impiedosa e covarde. O Senhor sabia perfeitamente o que tinha feito, mas queria que Caim confessasse o seu assassinato para receber misericórdia. No entanto, Caim pecou diante do Senhor ao responder, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Em primeiro lugar, ao responder não sei ao Senhor, Caim não dá importância nem à omnisciência, nem à omnipresença do Senhor e mente, obviamente, descaradamente. Pelo menos Adão e Eva confessaram o seu pecado, apesar de o terem feito com uma atitude da vítima. Em segundo lugar, Caim responde: serei eu o guardador do meu irmão? Isto é, Caim tem uma tremenda falta de respeito por Deus, não considerando a sua divinidade e poder. Mas o mais intrigante na sua resposta a uma pergunta retórica seria algo como: sou eu o guardador do meu irmão e não tu, Senhor? Tu não cuidas dele? Caim não demonstrou nada de tristeza ou arrependimento pelo que tinha feito. Vamos ler o versículo 10 de Gênesis capítulo 4. É disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama-me desta terra. Em primeiro lugar, Abel foi o primeiro homem a morrer fisicamente. A sua morte deve ter tido um profundo impacto nos seus pais, Adão e Eva, além dos restantes habitantes. Eles foram testemunhas seculares da sua morte física, pois já tinham sido testemunhas da sua morte espiritual no Jardim de Edém. É fácil imaginar o grande vazio que isto deve ter gerado na família, tanto que Abel não deixou descendência, uma vez que tudo aparentava, mas tudo estaria nos descendentes de Caim para perpetuar a espécie humana. Então a terra abriu a boca para receber o sangue de Abel, que clamava a Deus por justiça e vingança, pelo seu cruel assassinato pelas mãos do perverso Caim. O seu sangue foi derramado em vão, pois Caim não deveria ter derramado o sangue do seu irmão, mas deveria tê-lo derramado como animal inocente para o apresentar como oferta aceitável diante de Deus. Estimados ouvintes, o sangue de Abel clamou pelo mesmo sentimento que nós, na igreja, temos quando vemos tanta injustiça neste mundo. Como, por exemplo, a corrupção política, as invenções de supostas pandemias, os ataques terroristas, os crimes desenfreados e assim por diante. Sabemos quão injusto é este mundo, pois também percebemos que governa o príncipe deste mundo, Satanás, a serpente antiga. Cujo poder para o fazer foi dado pelo Senhor Ate, que eles é aprisionado durante 1000 anos no abismo após da vinda do Senhor Jesus Cristo e na segunda vinda. Vejamos agora para ler entre o sangue de Abel e Apocalipse 6. Vamos agora ler Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11. É sobre o cordeiro a abrir o quinto céu. Havendo aberto o quinto céu, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro é o santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas cada
a cada umes compridas, vestes brancas, foi-lhes dito que repousássemos ainda um pouco de tempo até que Eves também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, as como eles foram. Bom, estimados amigos, estimados irmãos da fé, Sinal pretende neste estudo indagar sobre a abertura dos céus. Isso ficará para outra ocasião. É se os senhores me der a vida. No entanto, consideremos a semelhança entre Gênesis capítulo 4, versículo 10 e Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Abel foi morto pela causa da sua obediência a Deus, como as pronomes desobediente, por causa da sua fé, pois a sua oferta vaciava-se na fé. Por sua vez, as almas dos mortos de Apocalipse 6, por causa da palavra de Deus, estavam mortas e clamavam os senhores por justiça e vingança contra os habitantes da terra. Uma perfeita semelhança com Abel, pois em Abel é profetizado o que vejo é vir nos últimos anos, ou seja, a morte dos profetas de Deus, a morte de Nosso Senhor Cristo na cruz pelos nossos pecados, a morte dos apóstolos, a discípulos de Deus pela causa de Cristo ao longo da era da igreja. E finalmente, a morte dos mártires da grande tribulação. Da mesma maneira, nós que clamamos pela justiça do Senhor, esperando tanto mal neste mundo, desejando de uma vez por todas que os maus recebam o seu justo castigo. E os salvos sejam na presença do Senhor, como os nossos corpos redimidos. Nós da igreja e em geral, os que temos caminhado como senhores, façamos nossas as palavras ditas pelo rei Davi, do Salmo 37, versículos 1 ao 9. Eu vou ler agora. Não te indignes, és por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidades, porque certos serão ceifados como a erva, murcharão-os como a verdura. Confia no Senhor, fácil, ou bens, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleite também no Senhor, te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera dele. Se não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa de homens que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona furor, se não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Vamos ler agora os versículos 11 e 12 de Gênesis capítulo 4 para continuar. Agora maldito és tu desta terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares terras, não te dará mais da sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Bom, sem dúvidas, a maldição sobre Caim foi terrível. Não só para eles, pessoalmente, mas também para os seus descendentes. O Senhor amaldiçoou o seu sustento, pois Caim era lavrador da terra. Tudo o que cultivasse seria absolutamente infrutífero. Da mesma forma, durante o resto dos seus dias, Paquiu, como alguém que é fogo, de ser esfoge de ser encontrado morto. Como um andrarígio. Esmagueu sem luz e, portanto, sem cumbo. Já o autista cita as palavras do Senhor Jesus no Evangelho que tem o seu nome. No capítulo 2, versículo capítulo 35, no Evangelho de João. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Ainda andais enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Bom, vemos que a maldição sobre Caim era tripla. Não só a sua terra foi amaldiçoada, como a sua mente também foi posta em trevas, como uma constante ilusão de perseguição. Ora,
Este terrível castigo para Caim foi o resultado de ter morto o seu irmão Abel? Ou foi exacerbado pela resposta que deu ao Senhor após de ter cometido o crime? Não só mentiu ao Senhor dizendo não sei, como também o confrontou diretamente. Sereis eu o guardador do meu irmão? Isto equivale a dizer, não és tu o guardador dele? A palavra de Deus que para o sangue derramado de Abel ao sangue derramado dos profetas e o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ai de vós, escribas fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. É disseis, se existíssemos nos tempos dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Há preciso vós mesmos certificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Encheis vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que os vos envio profetas, sábios, escribas. A uns deles matareis, crucificareis, a outros deles açotareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Espero que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Esbaraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Mateus capítulo 23, versículos 29 ao 36. Bom, estimados amigos, claramente o sangue derramado de Abel por Caim é comparável ao sangue dos profetas derramado pelos próprios israelitas, que, ouvindo a voz de Deus através delas, não quisermos atender a mensagem do céu. Em vez disso, preferirmos ouvir Satanás e o seu caminho errôneo, chegando ao ponto de assassinar cruelmente aqueles que Deus tinha enviado para si mesmos. Da mesma forma, o Senhor falou diretamente a Caim sobre o erro dos seus caminhos. Este preferiu comportar-se como um dos israelitas, isto é, matar um homem justo. Os líderes religiosos injustos entregaram-nos ao Senhor Jesus Cristo, às autoridades para ser crucificado e hostilizaram-nos ao povo à sua morte. No entanto, ninguém me tirou a vida o Senhor Jesus, pois ele disse, ninguém me tira, é dois e doa. És por minha própria vontade, tenho poder para entregar, e tenho poder para retomar. Este mandamento recebi do meu Pai. João capítulo 10, versículo 18. Por sua vez, o médico Lucas, na capítulo 7, relata o cruel assassinato por apedrejamento de Estevão. Ao primeiro mártir da Igreja Cristo, quando este disse a verdade aos judeus sobre a dureza dos seus corações por não escolhermos Cristo como Messias, porque Estevão é cheio do Espírito Santo, lhes conta a história do povo de Israel desde os seus primórdios na terra de Ur dos Caldeus como Abrão. No entanto, em vez de ouvirmos a voz do Senhor, através destes homens optaram por seguir o caminho da serpente e assassinaram-no. Assassinaram cruelmente Estevão. Exigimos qualquer misericórdia. Eles não pensarmos das consequências. Eles não tiveram misericórdia ao assassinar a Estevão. Desta forma, o sangue de Estevão foi derramado em vão. Então, há muitas semelhanças entre os justos assassinados e os perpetradores destes assassinatos, mortos por fazermos a vontade de Deus. No entanto, o sangue bendito de Cristo não foi derramado em vão, mas purifica-nos de todos os pecados nossos. 1 João capítulo 1, versículo 7. Torna a nossa alma mais branca do que a neve. Vamos aqui uma breve mensagem para aqueles que negam o sangue de Cristo. É para a salvação eterna da alma. O sangue do Senhor não foi derramado em vão, como o sangue de Abel, deste vão dos profetas. Pelo contrário, o seu sangue traz redenção à alma. É como consequência.
existe o selo do Espírito Santo, é simples a salvação. Voltando a Gênesis capítulo 4, o sangue de Abel clamou a Deus por justiça, pela justa recompensa do ofensor por aquele sangue derramado. O mais justo teria sido sangue por sangue, morte por morte, morte por Caim. No entanto, o castigo de Caim foi ainda pior, segundo ele. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que posso ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo, e vagabundo na terra. E será que tudo aquele que me achar me matará. Gênesis capítulo 4, versículos 13 e 14. Bom, o sangue de Abel clamou a Deus por justiça para que Caim morresse, óleo por óleo, dente por dente. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. No entanto, como diz carta aos Hebreus capítulo 2, versículo 24, o sangue de Cristo fala melhor do que o sangue derramado de Abel. Porque o sangue de Cristo fala por justiça para a vida eterna. O sangue de Cristo purifica a alma para que se tenha a justiça de Deus, que é pela fé, para a fé. Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu teria Caim preferido a mesma morte? Porque é que ele considerou o seu castigo tão grande para suportar se Deus não o matasse instantaneamente? Mas bom, talvez Caim quisesse a morte porque poderias ter chegado a pensar que depois da vida tudo acaba. Mas não sabia ou não queria acreditar que depois da morte começa a verdadeira vida, a vida eterna, seja para a condenação ou para a salvação. Mas se o Senhor o matasse, Caim iria para o inferno. Durante o resto dos seus dias na terra, Caim vagaria simples a qualquer direção de Deus, ou seja, foi abandonado à sua sorte pelo Senhor. Os calvinistas poderiam aqui inferir que Caim representa aqueles que não foram predestinados à salvação antes da fundação do mundo. És por serem tão depravados é que vagueamos pelo mundo. No entanto, Caim foi amaldiçoado no seu coração. É na terra que cultivava. Mas poderíamos dizer que todos aqueles que não temos a vida eterna, junto com o Senhor, seguem o caminho de Caim. Ou seja, esvagueamos como vagabundos pelo mundo pensando que a sua religião os salvará. Ou simplesmente não sabemos o que há depois da morte e por isso colocam o seu coração nas coisas deste mundo. Juntamente com isto, o Senhor amaldiçoou ainda mais a terra de Caim. Se tudo no Edém era próspero e após a queda, o Senhor amaldiçoou a terra como espinhos e cardos por causa de Adão. Imagine-se como terá sido a terra de Caim. Ora, de acordo com Gênesis capítulo 4, versículo 14, é natural que Caim temesse ser morto como vingança pelo senato de Abel. Naquele tempo a população devia ter sido mais pequena. Por isso todos se conhecíamos, Adão e Eva eram os pais. Consequentemente, alguém do clã familiar teria desejado vingar o sangue de Abel. No entanto, o Senhor responde-lhe no versículo 15. Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Pois, o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. O Senhor, na sua plena sabedoria, não desejou mais derramamento de sangue, exposto naquela época a população era muito pequena. Assim, o Senhor colocou uma marca em Caim para que não houvesse vingança contra ele enquanto vivesse injustamente no mundo. Qualquer pessoa que o encontrasse não seria capaz de o matar. Mesmo que quisesse. Mesmo que o próprio Caim desejasse a morte. O Senhor já o tinha castigado severamente. Esse castigo não foi de correção, mas de condenação, que afetou as suas gerações.
pois andavam tão errantes como ele, dado que éramos completamente estranhos ao Senhor. Bom, mas, portanto, sabemos que a vingança é a justa retribuição pertencente ao Senhor. Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Algo digno de nota do que o Senhor disse é o seguinte: certamente a quem matar Caíns, a vingança será cobrada 7 vezes mais. És para evitar este terrível castigo contra o potencial assassino de Caim, o Senhor colocou-lhe esta marca. É o Senhor mencionou o número 7, que simboliza a santidade ou descanso. Este, curiosamente, em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, o discípulo Pedro faz a seguinte pergunta ao Senhor Jesus e deixa-se a sua resposta. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Eu lhe perdonarei até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É desta forma, o Senhor Jesus mostra a importância do perdão, mas para não acrescentar mais pecado ao pecado. É por isso o Senhor procurou impedir a proliferação do pecado, ou seja, a existência de mais pecado na terra e a matança mútua. Bom, estimados amigos, caros irmãos e irmãs em Cristo, concluo esta terceira parte da série Abel e Caim. Na próxima semana, se o Senhor quiser, eu publicarei a quarta e última parte, onde também há muito para expor, à luz da palavra de Deus. Uma vez mais, o meu nome é Juan Cepeda e que Deus vos abençoe. Até logo.